Fala galerinha, aqui é o professor Kevin Bill e hoje nós vamos resolver as questões que ficaram da página anterior, que eu coloquei lá no grupo, que no caso é da página 102 até a página 105. Bom, assim como no outro exercício, eu vou dar só a resposta para a gente ter mais dinamismo aqui. Bom, na primeira questão, lá na página 102, você vai colocar o seguinte: quando estamos na praia, vírgula, em geral, sob altas temperaturas, vírgula, comentamos, dois pontos, está calor, ponto de exclamação. Na verdade, vírgula, devido ao alto aumento da temperatura, vírgula, a energia em trânsito está mais intensa, vírgula. Portanto, a taxa de calor está elevada, ponto final. A segunda questão, ela é um gráfico, infelizmente não tenho como fazer ele aqui com vocês, não tenho nenhuma ferramenta que possa fazer isso. Na terceira questão, você vai colocar o seguinte: um copo com água na geladeira começa a perder calor para o meio, vírgula, fazendo a temperatura diminuir, vírgula, mas sem atingir o calor latente, vírgula, ou seja, vírgula, apenas esfria sem mudar o estado físico da água, ponto seguida. Logo, vírgula, a energia perdida chama-se calor sensível, ponto em seguida. No entanto, vírgula, quando colocamos o mesmo corpo no congelador, vírgula, ele consegue retirar tanto calor do corpo que a água atinge seu ponto de estado de solidificação, vírgula, mudando seu estado físico, ponto final. Quarta questão. Você vai colocar o seguinte: porque o piso de azulejo tem uma condutividade térmica maior que a madeira, vírgula, facilitando a transferência de calor, vírgula, embora com a mesma temperatura. Quinta. Como os gases tóxicos ficam confinados em nossa atmosfera e não partem para o espaço, vírgula, eles começam a absorver parte do calor emitido pelo Sol, vírgula, fazendo o planeta Terra entrar em equilíbrio térmico de temperatura cada vez maior, ponto final. Sexta questão, você vai colocar o seguinte: você vai ter que utilizar uma fórmula Q maiúsculo igual M minúsculo ponto C minúsculo ponto delta T. Você vai colocar embaixo Q maiúsculo igual M minúsculo ponto C ponto parênteses tesão menos tesão zero, fecho parênteses. Em cada uma dessas letrinhas vocês vão colocar alguns números que tem, no caso, na pergunta de cima. Lá no M, você vai colocar agora embaixo de novo, né? Você vai colocar 4, aí vai colocar o ponto, aí você vai colocar aquele número ali, ó, que está na letra C lá, ó, 0,119 ponto. Aí você vai colocar dentro do primeiro T ali, você vai colocar 150 menos, no lugar do T0 você vai colocar 30. E aí você vai fazer a multiplicação e depois você vai subtrair e a gente vai ter o resultado. Coloca embaixo.
Q igual a 0,476 vezes, pontinho, no caso, 120. Embaixo o resultado que vai ser Q igual a 57,12 cal, que no caso é CAL. Sétima, na primeira você vai colocar ali irradiação, na segunda menos e na terceira condução. Na página 104 a gente vai ter a ciência no vestibular e nós temos ali na primeira questão vai ser a letra A, na segunda questão letra B, na terceira questão letra B, na quarta questão vai ser a letra D, na quinta questão letra B, sexta questão letra C, sétima questão letra D, oitava questão letra A, nona questão letra B, décima letra E. E agora nós vamos passar para o nosso novo assunto. Bom, o nosso novo assunto vai ser ondas e som. Bom, mas o que é uma onda? Né? Para a física, uma onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em qualquer outro meio. Elas são classificadas em relação à natureza, direção e energia de propagação. Então, nesse caso, a gente pode ter ondas que elas vão se propagar, olha, no meio que é nosso meio aqui onde a gente tem matéria, que é dentro da água, aqui no nosso ambiente mesmo, que a gente anda na Terra. Nós temos o espaço, que apesar de não ter matéria, né, tem um vácuo lá, apesar disso a gente tem ondas lá também, certo? Então vamos ver cada uma delas a seguir. Bom, galera, ondas, elas são movimentos oscilatórios. Então, como a gente pode ver aqui, olha, nessa imagem, certo? Ela está oscilando, que se propagam no meio material ou não. Como foi dito anteriormente, pode ser no ambiente onde a gente vive, na terra, pode ser dentro da água, pode ser na madeira, pode ser em qualquer lugar. E esses movimentos, apenas a energia é transferida, não havendo transporte de matéria. Então, por exemplo, lá na água, né, a gente coloca essa bolinha aqui, tu repara que ela não está saindo do lugar, ela só está subindo e descendo. Olha, está passando o tempo aqui, ele está colocando, olha, o tempo, e ela só está subindo e descendo, e a onda está passando. Porém, na praia, né, nós temos ali as ondas, entre aspas, que, claro, isso é para física, né? Para física, aquelas ondas que acabam empurrando a gente para a praia, elas não são ondas verdadeiras, porque nós somos matéria, certo? Nosso corpo tem massa. Então, se tem massa, é para a gente ficar parado. Só que essa onda da praia, ela não respeita isso. Olha, você pode reparar que se fosse uma onda, por exemplo, da praia, essa bolinha provavelmente ela estaria indo para cá para frente, continuando a trajetória dessas ondas. Mas não, ela só faz subir e descer a bolinha. Então ela está fazendo o quê? Movimentos apenas, no caso, energia ela é transferida e não o quê? A matéria, tá bom? Tipos de ondas. Nós temos as ondas mecânicas. Elas resultam de deformações provocadas em meios materiais, transportando apenas energia mecânica, que no caso ela pode ser cinética ou potencial. Assim, as ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o violão, né? Como a gente pode perceber, a gente está vendo algumas ondas aqui das cordas.
E através de quando você bate na corda do violão, o som que você está ouvindo agora da minha voz, a água, quando você joga uma pedra, por exemplo, num lago, vai acontecer isso aqui. Então, todos esses movimentos a gente só pode escutar porque a gente está num lugar onde tem matéria. O que acontece? Existem os átomos, eu vou tentar desenhar aqui. Existem os átomos que eles estão espalhados. E o que vai acontecer? O som, ele só vai conseguir ir de um lugar para o outro através dos átomos. Eles vão passar informações uns para os outros até que ele chegue, por exemplo, na minha orelha, que é o que está acontecendo agora com vocês. Eu gravei o áudio, esse áudio foi gravado, agora está indo pelo fone, e vocês só estão conseguindo escutar a minha voz justamente porque as vibrações dos átomos que estão perto do seu ouvido, no ar, eles passam essa informação para o seu tímpano. E depois passa para o seu cérebro e você começa a entender o que eu estou falando. Certo? Continuando nos tipos de onda, nós vamos falar sobre as ondas eletromagnéticas. Elas resultam de vibrações de cargas elétricas transportando energia e não dependem do meio em que se encontram. Então ela não precisa estar no meio onde existe matéria, ela pode fazer isso no vácuo. Por isso, as ondas eletromagnéticas que se propagam em determinados meios materiais são capazes de movimentar-se no vácuo. Alguns exemplos que a gente pode citar de ondas eletromagnéticas, a gente tem, por exemplo, as ondas de rádio, de TV, a própria luz, que é essa aqui que a gente está vendo agora, e as ondas de raio-x, aquelas que a gente, quando quebra um osso ou acha que quebrou, vai bater um raio-x, elas são ondas eletromagnéticas e elas se propagam no vácuo, elas conseguem, né, se movimentar no vácuo. E isso aqui, galera, seria basicamente a luz branca que nós conseguimos ver e ela consegue ser transformada em outros tipos de cores. Essas cores aqui são as que a gente enxerga, mas existem outras que a gente não enxerga, tipo ultravioleta, raio-x, raio gama. A gente não consegue observar elas. Elementos de uma onda. A gente vai falar agora sobre as ondas transversais. O que seria isso? São aquelas que possuem a direção do movimento, que no caso seria esse aqui, a direção do movimento, perpendicular à direção de propagação. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a sua propagação indo nessa direção aqui, e você vai ter o eixo, que ele vai ficar mudando, né? Então você vai ter aqui a direção do eixo sendo mudada, porque você tem que balançar a sua mão para que ele consiga fazer esse tipo de movimento, né? Como se você pegasse uma corda e ficasse oscilando ela, tá bom? Já as ondas longitudinais, o sentido de propagação é o mesmo de oscilação. Então, olha, se você fizer esse movimento numa mola, né, essas molas que a gente tem de brinquedo por aí, você vai conseguir ver essa oscilação. Esse é o sentido, tá, da nossa propagação e do sentido da onda também. Ele está no mesmo eixo, ele não vai ficar oscilando assim, ó, para cima e para baixo. Não, ele vai seguir só uma direção. Isso acontece com as ondas de som também, tá bom? Ainda falando sobre os elementos de uma onda, nós temos a unidade unidimensional, que é a energia que vai se propagar linearmente como uma corda, por exemplo. Então, quando você balança a corda, ela é um tipo de onda unidimensional. Ali no nosso slide, né,
apareceu escrito aqui unidirecional, mas desculpem, tá? É unidimensional. Aqui nas ondas bidimensionais, elas vão ser a energia que vai se propagar em superfícies, como por exemplo de um lago. Você vai jogar uma pedrinha ali, você consegue observar essa pedrinha em duas dimensões. Você consegue olhar ela de cima, se você tiver, por exemplo, fora do lago. E se você estiver dentro do lago, com a sua visão bem rente à água, você consegue ver a onda vindo na sua direção. Então você tem dois tipos de visão. Já nas ondas tridimensionais, você vai ter energia propagando no espaço. E ele é um meio tridimensional. No caso, nós temos as ondas luminosas, que são as ondas eletromagnéticas. Elementos das ondas. Nós vamos falar sobre o vale. O vale, ele é a parte mais baixa de propagação da onda. No caso, essa parte aqui, ó. Então nós temos aqui nessa onda, por exemplo, um vale e outro vale, ok? A crista vai ser a parte mais alta da propagação da onda. Não tem a crista da onda? Pois é. Aqui nós temos essas cristas. Então, no caso, nós temos duas. Nós temos a amplitude, que no caso vai ser a distância entre o vale ou a crista ao nível de equilíbrio. Então, a gente passa sempre traça uma linha reta no meio das ondas, para a gente poder entender aonde que seria essa amplitude da onda. Comprimento de onda, ela é a distância entre uma crista e outra ou dois vales. Então tá aqui, ó, uma crista, outra crista. Então quantas cristas nós temos aqui? Uma, duas. E quantos vales? Também, dois. Um, dois. Velocidade de propagação é a taxa de vibração com qual a onda se propaga. Frequência é a quantidade de vezes que a onda vibra por unidade de tempo, que no caso seria o segundo. Quantas vezes por segundo ela fica vibrando. E nós temos também o período, que é o T, que é o tempo que a onda leva para concluir a sua vibração. No caso, quanto tempo será que ela demoraria aqui? Então a gente tem que fazer um cálculo para isso. Ondas sonoras. O som pode ser classificado como resultado da vibração dos corpos materiais que se propaga através das partículas do meio ambiente. Então, toda vez que a gente escuta um som, lembra que daquilo que eu falei dos átomos, olha, eles passam a informação de vibração uns para os outros até que consiga chegar, por exemplo, nos nossos ouvidos. Bom, e a frequência que os seres humanos podem ouvir? Galera, a gente pode ouvir uma taxa mais ou menos aqui, ó, de 20 Hz a 20.000 Hz. Menos que isso, a gente chama de infrações, que topeiras, elefantes emitem para se comunicar. A gente não consegue escutar esse tipo de som. Não sei se vocês sabem, né? Tem, por exemplo, os cachorros e os gatos aqui, olha, eles escutam os ultrassons. São sons muito altos, só que a gente não consegue escutar. Então, no caso do cachorro, que ele tem até aquele apito, né, que você sopra ele e você não consegue escutar. Mas o cachorro escuta muito bem, ele é muito alto. Então use com moderação também, por favor, se você tiver. Aqui no caso dos morcegos e dos golfinhos, eles têm uma coisa muito interessante. Eles usam o ultrassom deles para localizar, por exemplo, alimentos, né? Eles emitem um som dentro da água e esse som ele acaba batendo em um animal e voltando para eles, indicando a localização, que é, no caso, submarinos, naves de guerra, eles usam isso daqui que a gente conhece também como sonar. A altura. A qualidade que permite diferenciar um som grave de um som agudo é, no caso, a altura.
do som. Desse caso, depende da frequência. Se a gente der uma frequência maior, indica que o som é agudo. Se a gente tem uma frequência menor, a gente tem indica que o som é grave. Então ele vai ser mais agudo, a frequência dele vai ser mais alta, logo a gente vai detectar que a gente consegue ouvir com mais clareza ele. Já o som grave, ele é um som baixo, tá? Então, olha aqui, ó, a frequência dele é bem fraquinha e por isso ele é bem baixo. Por exemplo, quando a gente, não sei se vocês já foram, né, ali na Praça da Batista Campos, quando tinha o negócio do Natal ali, pessoas cantando, tu pode perceber que as mulheres cantam bem mais alto do que os homens, porque elas têm a voz mais aguda. Os homens, eles têm a voz mais grave, porém, ela é mais baixa. No caso das mulheres, né, a gente tem toda essa questão da altura, né? Inclusive, às vezes tem menina que tem um som de voz muito agudo que acaba incomodando, porque ele é alto, né? A pessoa até fala assim numa boa, mas por ser muito agudo, acaba sendo um som alto, né? Enjoado. Intensidade é a qualidade que permite estabelecer amplitude de uma onda sonora. Isso é, seu volume. Assim, quanto maior a amplitude, maior a intensidade de volume. A intensidade do som depende da energia despendida para a propagação das ondas sonoras, de modo que uma maior amplitude, no caso, olha aqui, olha, uma maior amplitude lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, entre vales e cristas, né? Quanto maior a amplitude sonora, né? Essa taxa aqui de vibração, está diretamente ligada à energia gasta. Então, se você tá, por exemplo, lá com uma corda e você tá balançando ela assim bem de levezinho, você não tá gastando energia, né? Agora, quando você começa a brincar lá, por exemplo, com seu amigo, sabe aquele... Não sei se vocês já brincaram também, né? Mas eu acho que eu já brinquei na escola com alguns. Tinha uma corda lá no chão, a gente brincou eu esqueci o nome da brincadeira, mas alguma coisa com cobra. Que aí você deixa a corda no chão e você fica sacudindo ela de um lado para o outro, no chão mesmo. E aí a pessoa tenta não pisar na corda, né? E aí a gente, para acelerar a brincadeira, a gente sempre faz mais rápido. Então a gente tem um gasto de energia muito grande. A intensidade da vibração ali, ela é muito grande. Você tem um gasto de energia também muito grande. O timbre, ele é a qualidade que permite identificar dois sons da mesma altura. A gente pode ter os sons da mesma altura e mesma intensidade. Mas ele vai permitir, por exemplo, a gente identificar as fontes que são diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma flauta. Se ela for tocada, por exemplo, uma música, né, que a gente conhece lá, deixa eu ver, sei lá, o hino nacional, né? Se for tocado na flauta, tu vai identificar que é uma flauta. Se for tocada no violão, na mesma altura, mas tu vai conseguir identificar que é o violão, a voz de uma pessoa e por aí vai. Então o timbre ele vai identificar, apesar de todos esses fatores, a altura, o som, você vai ter o timbre que ele vai permitir essa diferença. Bom, a gente vai ter agora o reflexo das ondas sonoras, que no caso é conhecido como eco. O que seria o eco? Ele pode ser compreendido como uma propriedade das ondas sonoras, que no caso é chamado de reflexão. Assim, o som ele é capaz de se incidir sobre um material e encontrar um obstáculo, como por exemplo um muro, né, lá ao fundo de uma caverna, e fazer o caminho inverso
e ser refletido. Então, quando a gente está lá, né, como tem esse exemplo aqui, o cara está falando, tem um ambiente aqui, só que ele está muito perto da parede. E aí ele vai conseguir. Claro, isso vai depender também do tamanho do lugar onde ele está. Então, se ele falar aqui, olha o que vai acontecer, as partículas, elas vão chegar na parede e vão ser empurradas de volta para a pessoa, que é o que está acontecendo aqui. Então, é assim que nós temos o eco. Temos a atividade aí da página 111 até a página 113 para vocês fazerem. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!